É quase um ritual, todos os anos, já lá vão 22, mais de 180 países pronunciam-se na Assembleia Geral das Nações Unidas contra o boicote norte-americano a Cuba. Também todos os anos Washington veta a recomendação. Embaixadora Joana Tablada, boa noite, muito obrigado por ter vindo esta noite falar connosco sobre todos estes temas que afetam Cuba e as suas relações com o mundo. Para começar por perguntar se espera que algum dia o que se passará com toda a probabilidade na próxima terça-feira, de novo os Estados Unidos embargarem o pedido de levantamento de sanções a Cuba. Claro que sim, mas antes gostava de cumprimentar e de expressar a minha gratidão pela oportunidade de estar aqui convosco e enviar também os cumprimentos aos portugueses que estão do outro lado da Câmara. No âmbito da pergunta que faz, eu acho que sim, que se cada dia é maior o apoio universal com o voto esmagador das Nações Unidas, de toda a comunidade internacional. Isso acontece há 22 anos. 23, este será no 23. 180 países, mais de 180 países pedem aos Estados Unidos que assim mesmo. Este ano será a 23ª vez. A 23ª vez com algumas mudanças. O mais importante este ano é que nunca antes houve tanto apoio, mesmo dentro dos Estados Unidos, para mudar a política de bloqueio, que não só é o sistema de sanções unilaterais mais abrangentes, mais complexo, aplicado durante o mais tempo, pelo período mais longe do tempo na história, desde há mais de 50 anos, mas que não só tem um efeito criminoso para o povo de Cuba e para parceiros internacionais de Cuba, mas que começa a ter um impacto muito negativo nos próprios interesses dentro dos Estados Unidos. E há tudo uma consenso em todos os sondagens que se fazem, mesmo na Florida, que marca a diferença. Na semana passada, só na mesma semana, pelo menos 4 diários da grande prensa norte-americana se pronunciaram abertamente a favor de tirar o bloqueio, de levantar o embargo econômico. The New York Times, de Chicago. Foi o New York Times 2 vezes na mesma semana. A primeira pelo caso de o título foi End the Embargo on Cuba. A segunda foi pelo caso da cooperação de Cuba a abater o ébola na África. Mas mesmo nesse contexto, o argumento foi o mesmo. Estados Unidos deve levantar uma política que é cruel e que não funciona, porque ha fracassado no propósito fundamental, que é mudar um governo que responde aos interesses do povo cubano para imponer um que responde aos interesses dos Estados Unidos. A propósito, aí o caso do ébola, os cubanos são, nesta altura, dos países que mais se disponibilizou para enviar médicos, pessoal de enfermagem para a África. É um apelo do Presidente Obama. É contraditório este facto. É o país que respondeu mais massivamente ao apelo de Obama para que a comunidade internacional se mobilize na contenção da epidemia. A verdade foi que Cuba respondeu o apelo da secretária da Organização Mundial de Saúde e do presidente da Organização das Nações Unidas, o Ban Ki-moon. E também, depois que os cubanos chegaram a Sierra Leone, foi que o presidente Obama fez um chamado à comunidade internacional. Quando Obama fez seu chamado, já os primeiros cubanos estavam a trabalhar nas zonas afetadas. Isso vai colocar cubanos, médicos, enfermeiros e outro pessoal de assistência a trabalhar lado a lado com norte-americanos. Certamente. Que também e desde o primeiro momento, na posição de Cuba, que é totalmente coerente com nossa posição frente às relações com os Estados Unidos. Gostaria de precisar que se Cuba não tem relações diplomáticas, comerciais e econômicas com os Estados Unidos, não é porque Cuba não quer. Nossa posição é que estamos prontos para ter uma conversa onde seja
em qualquer momento e começar a trabalhar para ter uma relação civilizada que o governo e o povo de Cuba gostariam de ter, e temos o direito a ter esse relacionamento. No contexto de uma doença tão grave, tão séria, tão perigosa como o ébola, essa posição ainda é mais forte. Nós vamos a trabalhar com todos os que estão do lado da humanidade, no frente de trabalhar a erradicar no ébola, mesmo na África, e evitar que possa chegar a outros continentes do planeta e que seja a maior epidemia. Essa é a estratégia da Organização Mundial da Saúde e é a estratégia nossa, e temos personal qualificado, de muita experiência, porque Cuba já estava a trabalhar em África há muito tempo, com cooperação em mais de 30 países. A senhora disse-me há pouco que há sinais, tem tido sinais de alguma alteração da posição americana em relação ao embargo ao seu país. Há quem veja sinais de maior resistência ao fim desse embargo junto dos cubanos imigrados nos Estados Unidos? Bom, eu acho que já não podemos dizer que a resistência estão os cubanos emigrados nos Estados Unidos. Cada ano visitam Cuba 400.000 cubanos que vivem em Estados Unidos. É uma cifra, um dado alto. Eles têm uma relação normal com seu país. Há 40 voos semanais de Miami a Cuba. Na altura de Natal, são quase 100 a 100 e tanto pela semana. Enrique, se me perguntas quais são as causas de que o embargo não ha mudado, eu vou mencionar 3. A primeira, a falta de vontade política do governo para fazer uma mudança a uma política que tem muito tempo, a uma falta de coragem ou de vontade política. Está a falar, embaixador, do governo cubano. Do governo dos Estados Unidos. Cuba não tem embargo nenhum. Do governo dos Estados Unidos não tem vontade de mudar a política a Cuba. A segunda causa é que Cuba não é uma prioridade para Estados Unidos. Cuba não tem armas nucleares, Cuba não representa uma ameaça para o hemisfério, Cuba é um bom vizinho de toda a América Latina, da comunidade internacional e dos próprios estadunidenses. Cuba coopera com Estados Unidos na área do narcotráfico, cooperamos... Mas foi colocada pelos Estados Unidos em dado momento na lista dos países, e a terceira... na lista dos países que apoiava movimentos terroristas. Sim, mas essa é uma mentira que eles mesmos não acreditam. A inclusão de Cuba na lista terrorista, não há ninguém que já fale disso. Há 2 anos, que o dia que o governo dos Estados Unidos está a anunciar a lista, não há nenhum funcionário que possa fazer. Há 4 anos era um secretário de Estado, depois começou a ser um subsecretário, depois foi um diretor e agora só enviam um e-mail para a imprensa, porque não há ninguém que acredite que Cuba é um Estado terrorista. Cuba foi o primeiro país no hemisfério ocidental que abriu os seus o dia 11 de setembro de 2001 e o governo dos Estados Unidos cumprimentou por isso. Ligamos para eles oficialmente a dizer: está esta situação, os aviões dos Estados Unidos podem aterrar a Cuba. Cuba é o país que nunca teve um atentado, ninguém em Cuba, nem utilizou dinheiro cubano, nem enviou nenhuma pessoa a atentar contra os Estados Unidos. E a inclusão de Cuba nessa lista desacredita o exercício mesmo, que já não é sério, porque um país que não é terrorista não pode estar na lista terrorista. E eles sabem, e o mundo inteiro sabe, e a TCA avaliou todos os aeroportos de Cuba para que os aviões dos Estados Unidos que trazem os cubanos que vivem lá podem chegar. E não há nenhuma proibição pela causa do terrorismo. Vivimos um mundo onde as percepções às vezes são mais importantes que as realidades. A última causa, a terceira, de por que não muda a política, é porque há uma pinhata de dinheiro federal para a causa de promover a democracia em Cuba. Esse dinheiro é como uma pinhata que vai a muito poucas mãos. Estamos a falar de quase 50 milhões para uma rádio que transmite propaganda, para uma televisora que ninguém vê em Cuba, chamada TV Martí, e para ajuda a instituições ou entidades que todas ficam no Miami, nas mãos da extrema-direita. E os congressistas, há um pequeno grupo de congressistas que tem sequestrado a política, porque como não é prioridade, e se a política muda, eles vão a perder seu trabalho. Já ninguém apoia, nem mesmo eleitores apoiam. É uma situação de mudança. Pela primeira vez, última coisa que vou dizer, pela primeira vez,
a pessoa que tem mais apoio para voltar a ser o próximo governador da Florida está a fazer uma campanha aberta a dizer que o embargo tem que ser tirado, que a Florida pode ter muito benefício de relações econômicas com Cuba. Eles estão a olhar que no mundo inteiro está a aproveitar a nova lei de investimento, a apertura da zona econômica do Mariel, a 90 milhas dos Estados Unidos, um porto de águas profundas, onde os portugueses estão a apresentar projetos, onde os franceses, a Itália, Reino Unido, quase tudo ao Brasil, e eles ficam fora. E essa é a mudança. Mesmo as famílias de direita de Miami, como a família Fanjul, que eram os donos, ou são, da açúcar, fizeram um op-ed no Washington Post a dizer, han estado em Cuba, han visitado Cuba várias vezes e diz, não temos nenhum problema com Cuba. O problema está no embargo que não permite que nós tenhamos uma relação econômica civilizada e normal. E não há proibição nenhuma pela parte de Cuba que se pode equiparar o embargo. Cuba não tem uma só sanção que reciproque esse complexo de sanções absurdas, mas crueles, fazem um impacto muito grande e impede que Cuba possa ter um desenvolvimento à sua máxima capacidade, triplica os custos de tudo para nós, impede o acesso a coisas importantes, mesmo da saúde e da área cultural e de tudo. Embaixadora, disse-me há pouco que há um facto curioso que gostava aqui de assinalar quanto, por exemplo, dentro do embargo às restrições que são postas à marinha mercante de vários países, designadamente da União Europeia e outros parceiros de Cuba, que não se aplicam aos barcos norte-americanos. Fico satisfeita de que mire, olhe para este tópico, que é um tópico que ninguém quase conhece, mesmo quando é muito aperto. Os Estados Unidos passaram uma legislação para endurecer o bloqueio contra Cuba em 1992, que chama-se a Lei Torricelli. Establece que qualquer barco do mundo que chegue, que toque uma doca cubana, não pode tocar docas americanas, portos dos Estados Unidos em 180 dias. No efeito, era precisamente um país que é uma ilha pequena, desestimular o comércio exterior de Cuba, o que nós tivéssemos que encontrar, como fazemos todos os dias, um barco que esteja disposto a vir do Reino Unido, do Holanda, de Porto de Lisboa ou de Sines, e a fazer a viagem sem pensar em tocar os portos mais importantes do hemisfério ocidental. Eles têm que fazer rutas alternativas, depois vão para Panamá, depois vão à Argentina ou vão ao Brasil, mas não podem chegar aos Estados Unidos. E o que passou com os Estados Unidos? No ano 2000, eles fizeram uma pequena janela, o embargo, para beneficiar os agricultores que tinham excedentes de produção agrícola. Coincidiu com um huracão muito forte com Cuba e se misturou a necessidade com interesse econômico e a causa humanitária de ajudar aos cubanos que tínhamos uma situação muito difícil e queríamos comprar em nosso mercado natural. Imagine que Cuba tem fechado o mercado mais próximo e que não é uma economia menor. A primeira economia da América Latina ainda é Estados Unidos e está fechada para nós. Eles abriram no mercado de alimentos, permitiram que os barcos de Estados Unidos cheguem a Cuba. Todos os dias acontece a trazer o arroz que compramos, o frango, os freijaus. 400 milhões compra Cuba cada ano nos Estados Unidos em alimentos e produtos agrícolas. Eles não estão bajo a sua própria sanção, o que representa um benefício de dumping comercial de cara aos competidores da União Europeia e da América Latina, que têm que buscar outras rutas para poder incorporar a Cuba no seu comércio. Mesmo assim, temos comércio com 125 países. Um dos quais é Portugal. Espera-se, tenho uma informação que o AICEP vai enviar uma missão comercial ou empresarial a Cuba, de resto suponho que será chefiada pelo Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas. O que é que Cuba espera deste encontro empresarial? Esta missão empresarial que viaja a Cuba para assistir à feira comercial mais importante do ano em Cuba, que se chama Feria da Habana,
onde van a participar 3.000 expositores de 60 países y 29 delegaciones oficiales, a presencia portuguesa, con una delegación forte, importante, de más de 35 empresas, é muito bem-vinda para nós. Por quê? A economia portuguesa, mesmo quando é uma economia pequena, em comparação com outras do mundo, tem muita complementariedade com a economia cubana. E isso abre, hemos identificado que as áreas que para nós são prioridades de nosso desenvolvimento estratégico, posso mencionar algumas, as energias renováveis, a infraestrutura, a construção, a farmacêutica e biofarmacêutica, o turismo, o sector industrial do calçado, do textiles, que precisa de reconversão industrial, a agroindústria, são precisamente muitas das áreas onde Portugal tem uma experiência recente e também histórica, mas também muita de inovação, a tecnologia recente, muito importante, e temos a proximidade, temos a história, temos a simpatia e temos um interesse verdadeiro. E este ano aconteceram coisas muito importantes, um aprofundamento. A missão comercial é parte disso. No abril viajou a Cuba o Campo Ferreira. No junho viajou a Portugal a vice-ministra de Comércio Exterior de Cuba com uma grande delegação do Ministério de Turismo de Cuba, do Ministério de Energia, do Ministério de... Espero, portanto, que essa relação comercial entre os dois países será de mútuo benefício. Se possa ampliar e se possa ampliar ainda mais num futuro com Cuba sem embargo americano. Não tenha dúvida disso. Embaixadora Joana Tablada, muito obrigado por ter vindo esta noite à TV24 para a conversa que aqui nos proporcionou sobre a situação do seu embargado país. Muito obrigada e muito obrigada pela oportunidade. Vamos fazer aqui também um intervalo nesta edição das 9 na TV24. Regressamos depois com mais atualidade, em particular com especial atenção para o esporte.